Então tá bom, vamos lá, pessoal. A ideia hoje aqui, então, é a gente mostrar, construir com vocês a utilização do OpenSolver como um código de programação linear para trabalhar com Excel, tá? De novo, algumas vantagens, algumas desvantagens em trabalhar com essa linguagem, tá? Aqui eu quero fazer um comentário, quero deixar gravado isso, para que a gente possa fazer essa discussão mais para frente, tá? Eu quero separar em três possibilidades quando a gente programa softwares de programação linear, tá? A primeira possibilidade é com relação à nossa dissertação, tese, TCC, seja lá o que for de desenvolvimento, tá? Quando a gente faz uma coisa dessa, seja uma dissertação, seja uma tese, existe uma necessidade na maior parte das vezes, principalmente dentro do métodos numéricos, né? Mas se a gente for para cursos de engenharia de produção, outros cursos que usam programação linear, eu tenho que resolver, às vezes, problemas pontuais, ou seja, um modelo, né? Mas eu não tenho que resolver esse modelo uma única vez. Então, eu vou ter que resolver esse modelo de várias formas, tá? Várias instâncias, vários exemplos, né? Que é a tradução correta de instâncias, mas a gente acaba usando na literatura instâncias, variando o tamanho do problema, variando demandas do problema, variando características do problema, é, e, e isso acaba nos pedindo, nos exigindo um nível de codificação, às vezes, um pouco melhor, tá? Quando, quando a gente está com esse objetivo, entretanto, o tempo de processamento que eu vou usar, ele não é tão relevante assim. Eu vou resolver essas 30 instâncias que eu tenho na literatura com o meu modelo e tal. É uma coisa rápida, é uma coisa que não vai demorar muito. Existem diversos softwares livres que fazem essa interface, tá? Então você tem o R, você tem o Julia, você tem Python, você tem uma série de linguagens de programação que fazem a interpretação de modelo de programação linear e tem algum resolvedor por trás, tá? Esse resolvedor por trás, existem alguns livres, que a gente chama de linguagem MPL, tá? Um deles é o CBC, que é esse do OpenSolver, do Coin, que a gente baixa automaticamente quando baixa o OpenSolver lá da Universidade de Auckland, tá? Que é do opensolver.org. Então, tem alguns gratuitos, tá? Tem alguns gratuitos. Por que eu acabo não usando esse primeiro, tá? Usando Julia, usando R, usando Python. Porque se eu quero fazer testes computacionalmente exaustivos, essas três linguagens, elas são boas, são fáceis, são cheias de recursos, porém elas são lentas. Porém, elas são lentas, tá? Então, quando eu digo que elas são lentas, toda a interpretação para rodar, para chamar os softwares, ela é bem mais lenta do que uma linguagem um pouco de mais baixo nível. Por exemplo, C++, C Sharp, próprio VB.NET, tá? Essas linguagens, quando eu tenho que programar o meu modelo de programação linear, elas têm um desempenho melhor, tá? Muito bem, aí entram os softwares comerciais. Então, o Gurobi, o Cplex, o Express, tá? Dos três, a gente está tendo uma concorrência muito forte, principalmente entre o Gurobi e o Cplex, tá? O Gurobi, em termos de programação inteira, em termos de programação binária, ele está um pouco à frente do Cplex hoje. O Cplex, ele se preocupou esses últimos anos em colocar outros tipos de ferramentas, o Cplex, que é da IBM, coisas como multivariada, multiobjetivo,
teoria das restrições, ele tem lá programado já para resolver. Então, ele tem uma gama um pouco maior de solvers para outras coisas, não linear e tal. E o Gurobi se preocupou em desenvolver mais métodos robustos para inicialização de programação inteira, árvore Bench-bound, que é o assunto da nossa próxima disciplina. Então, o Gurobi ele acabou tendo um desempenho computacional um pouco melhor neste momento. Eles vivem oscilando, quem é o primeiro, mas já fazem aí uns 5, 6 anos que o Gurobi ele é um pouco mais rápido que o Simplex em termos de resolução para alguns problemas. Quando as variáveis começam a ficar mais contínuas, né, tem mais variáveis contínuas, o Simplex já se aproxima, às vezes até ganha. Então, às vezes tem que fazer teste. Obviamente que quando a gente está desenvolvendo a dissertação, a tese, eu vou escolher eu vou escolher lá o Gurobi ou o Simplex e vou resolver ele. Qual é a linguagem por trás? Vai depender disso que eu estou falando. Eu quero fazer bastante teste, eu quero fazer variação, eu quero colocar restrições que são específicas do meu problema, então eu tenho que ter um pouco mais de flexibilidade. Se eu preciso de desempenho computacional, C#, C++, VB.NET, ele tem um desempenho muito melhor, mas muito melhor, do que Python, do que R, do que Julia, tá? A gente fez um teste aí uns 2, 3 meses atrás, e chamando C#, chamando o Gurobi, ele dava mais ou menos umas 10 vezes mais rápido que o Python, tá? Só para vocês terem uma ideia. Claro que isso muda de máquina para máquina, muda de forma de programar, mas lá no Python eu chamo um pacotinho, aqui no R eu vou chamar o pacote do Gurobi, e esse aqui acaba sendo mais rápido do que esse aqui. Tá? Então, isso é para dissertação, para tese. Muito bem. Aí eu vou para outra esfera. Né? A outra esfera é com relação ao ensino, ao meio acadêmico. Tá? Quando nós estamos dentro de cursos de matemática, licenciatura em matemática ou estatística, se nós formos usar essas linguagens, obviamente que R, Julia e Python, elas são bastante indicadas. Por quê? Porque são bibliotecas livres, tá? Principalmente o Julia e o R são softwares livres que eu tenho como desenvolver, e eu tenho lá os solvers próprios, tá? Mas nem todo curso, nem todo conjunto de alunos da graduação, por exemplo, vai conseguir acompanhar isso. Então, eu tenho que também medir essa absorção de conhecimento. Imagine que eu não tenho nenhuma disciplina no meu curso de programação linear, de programação de computadores. Aí eu vou dar programação linear e vou para um software, um pacote de programação. Para o aluno que não tem nada de programação na sua formação, começar a programar em Julia, no R ou em Python, ou até mesmo em C++, C#, é uma transição bem mais complicada. Vai acontecer de alunos conseguirem? Vai, mas a grande maioria dos alunos não vai conseguir fazer essa transição. Então, quando a gente está falando de cursos de engenharia, cursos de administração, de economia, a gente não consegue usar essas ferramentas, quer dizer, não é que não consegue, claro que vai ter aluno que vai acompanhar, mas pela experiência que a gente tem aí, vai ser muito mais duro essa transição, e aí eu vou gastar muito mais tempo do que eu preciso ensinando programação do que ensinando programação linear ou pesquisa operacional propriamente dito. E aí eu vou gastar um tempão da minha carga horária da disciplina para ensinar programação de computadores, para depois eu passar para programação linear, e aí eu não consigo explorar as coisas que eu gostaria de explorar, fazer as coisas automáticas, aumentar a quantidade de exercícios para serem feitos. Lembra? Não vamos esquecer que em pesquisa operacional, quanto mais exercícios eu faço, mais eu consigo evoluir. Né? Não adianta eu fazer 3 programas bem profundos e só. Eu prefiro, é melhor você fazer 50, 80, 100 exercícios rasos, simples, para depois passar para esses exercícios mais complexos, que você vai conseguir render e vai passar, vai ensinar
com muito mais profundidade nesses alunos da graduação. Então, aí entra a história aqui pela primeira vez do Excel, tá? E até um dos motivos que provavelmente a Universidade de Auckland resolveu criar um add-in, né, um suplemento do Excel para que eu possa chamar um solver melhor do que o próprio solver do Excel. No caso deles é o CBC, tá? Dentro da planilha do Excel, para que eu resolva problemas maiores, com maior grandeza. Então a gente consegue explorar na graduação problemas grandes muito rapidamente. Ou seja, com uma aula disso, na segunda você já está explorando. Enquanto que se eu for para as linguagens tradicionais, seja ela linguagens matemáticas, como R, Julia, ou os pacotes do Python, eu demoro um tempão para fazer essa transição. Vai ser 2, 3, 4 aulas, dependendo do grau de maturidade da tua turma. E da quantidade de outras disciplinas de programação que os alunos fizeram antecipadamente. Se eu for ainda para o C++, C Sharp, VB.NET, vai demorar mais ainda. Talvez eu precisava de uma disciplina inteira dessas linguagens para daí eu trazer para cá, e mesmo assim não vai ser uma transição fácil. Já no Excel, em uma aula a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque é uma linguagem muito mais simples, é mais rápido. E aí eu vou para a terceira vertente, que é a vertente da aplicação comercial. Dificilmente hoje você não tem empresas que têm o Excel. Até existem várias empresas que estão trocando o Excel por aquela planilha gratuita, né? Mas não é a mesma coisa. Não tem o mesmo desempenho que tem. E se a gente for pensar, se a gente for colocar uma máquina, o Office, ou 5 máquinas, é baratinho para uma empresa, né? 300 e poucos reais, não é caro para o investimento de uma empresa nisso. Qual que é a vantagem, então, a gente trabalhar com o Excel, aí agora que eu estou falando de empresa? Se eu tenho que resolver problemas pontuais, eu posso usar o próprio CVC, que é o software livre que vem com o Open Solver, ou, se eu precisar de alguma coisa melhor, eu posso colocar o Gurobi. Então, o Open Solver permite que eu coloque o Gurobi, que hoje é o solver mais potente que a gente tem, né? Em termos de pesquisa, também dá para a gente usar o Gurobi full, porque como aluno da Federal, você tem, um aluno de qualquer universidade, você tem o direito de usar, é uma política do Gurobi, dar a versão full para estudante, para fazer as pesquisas. O que habilitaria você a treinar, e aí se você for fazer essa transição para dentro da empresa que você trabalha, ou se for fazer um projeto de pesquisa, alguma coisa da universidade e empresa, você tem uma ferramenta que é fácil de fazer uma interface, é fácil de você criar um botão, não precisa muito elaboração para isso, obviamente para aplicações pontuais, específicas, né? Nós não estamos falando aqui de sistemas altamente complexos, embora também dê para fazer, embora... eu já fiz coisa aí que fazer chover no Excel, tá? Então, é possível. Então, essas 3 aplicações, né, no desenvolvimento da dissertação, da tese, TCCs aí, se for o caso, no ensino da graduação, até no ensino médio, isso serve. E nas aplicações, o que acontece? Eu tenho um nível de usabilidade onde que o Excel ele é o nível mais fácil de ser usado. Então, rapidamente o aluno pega isso. A gente consegue ampliar melhor essa rede de aplicação de programação linear com Excel. Aí eu posso passar para um outro nível, que é já usando essas ferramentas de interpretação matemática, como Julia, como Python, como R, ou quando a gente chega lá num nível mais alto, que aí eu preciso de bastante desempenho computacional, eu preciso explorar bastante o código, eu vou fazer mais coisas do que simplesmente só resolver o modelo de programação linear, aí não tem jeito, eu tenho que ir para uma linguagem de mais baixo nível, com mais alto nível de desempenho, que aí é C++, C Sharp, VB.NET. Tá? Aí chamando, seja ele o Gurobi ou o Ciplex, qualquer um dos dois, tá? Mas esse encadeamento, ele é um encadeamento importante que a gente que está aqui fazendo programação linear,
a gente entenda, porque esse caminho é o caminho mais suave para a gente seguir. Se a gente sair direto para a programação em C Sharp, a gente começa a bater na parede, claro, para quem não tem facilidade, né? Ou para quem não conhece, estou dizendo. Para quem já conhece, aqui a gente já está no meio do caminho. Então, essa é a motivação principal para eu fazer esses desenvolvimentos, como eu estou fazendo aqui em Excel e no VBA, tá? E peço para que vocês, quando vocês forem dar as disciplinas de vocês nas aulas que vocês estão dando, que tentem fazer essa transição da maneira mais segura possível, de acordo com os alunos que vocês estão, para que a gente possa cada vez mais terem pessoas que gostem, que entendam que pesquisa operacional, programação linear, é uma ferramenta que vai ser usada, ou melhor, que já está sendo usada no mercado, está sendo requerida, e que é o próximo pão quente. Hoje é inteligência artificial, machine learning, o próximo pão quente é isso. Não sei se vocês repararam, fazendo até um comentário sobre isso, mas logo que começou a pandemia aí, tava uma febre de inteligência artificial, de bababá, de técnicas estatísticas, tava uma febre disso. Tava assim um negócio de louco. Se abria qualquer rede social, era assim, com relação a esse assunto, era só isso que falava. Passaram 4 meses e as coisas amornaram. Por que será? Por que vocês acham? A explicação é muito simples. Porque na hora que você pega, faz um gráfico de pizza, um gráfico de barras, faz uma estatística descritiva simples, pô, legal, bacana, é um BI. Ah, é um BI. A hora que você começa a colocar métodos estatísticos mais robustos, análise fatorial, análise de componentes principais, regressão linear múltipla, o dendrograma, K-médias. Quando a gente começa a colocar as técnicas estatísticas mais robustas, multivariadas, aí já começa o pessoal a arriar. Você começa a colocar agora técnicas de inteligência artificial, redes neurais, supporter vector machine, aí a coisa já começa a complicar. E aí, aquela massa de pessoas que falam assim, nossa, que bacana que é isso, já começam a desistir, porque não é assim a transição da noite para o dia. E vai acontecer a mesma coisa com otimização. Vão começar muita gente fazendo a planilha de Excel, modelos de programação linear, mas daí na hora que for começar a resolver os problemas reais, que comece a aumentar, que comece a ter variáveis inteiras, binárias, que eu tenho que fazer relaxação, que eu tenho que programar uma heurística, uma meta-heurística, um modelo híbrido, aí de novo aquela massa de gente que vai falar que isso é o futuro, vai diminuir. Por quê? Porque não é uma transição tranquila. O que nós temos que fazer é tentar como formação aqui nessa disciplina de programação linear do métodos numéricos, é fazer com que vocês percebam que é necessário aumentar essa massa de pessoas que trabalhem com otimização, na graduação principalmente, para que a gente possa, do outro lado, tentar aumentar a quantidade de pessoas que vai ser do outro lado lá, que vai conseguir programar, que vai conseguir fazer essas interfaces necessárias, tá? Então, esse é o principal. Então, sem mais delongas, vamos para aquilo que nos interessa, tá? Vou abrir uma nova planilha. Já tem uma aqui. Uma limpa aqui, tá? Antes disso, eu vou abrir já a planilha que a gente tem do problema do transporte. Vou mostrar para vocês aqui os elementos, tudo que tem que fazer. Então, tá aqui, tá? Vamos entender um pouquinho o problema do transporte. Alguma dúvida até aí, pessoal? Posso começar aqui a parte prática? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Viu, professor? Eu não estou conseguindo ver tua tela ainda. Ainda não? Então vamos compartilhar. Já está vendo? Beleza aí agora? Beleza. Então tá bom. Agora sim, obrigado. Então olha só. Aqui já é uma planilha que eu já tinha preparado, que eu sempre uso, né? Um problema do transporte. O que é o problema do transporte?
Aqui eu tenho lá origens. Essas origens, elas têm as suas ofertas. Então, a origem 1 tem 322 unidades de oferta. Pode ser qualquer coisa, tá? Produtos, carros, qualquer coisa. Então, eu tenho lá 5 origens, cada origem tem uma oferta. Você vê que a soma dessas ofertas dá 1.682 unidades. E eu tenho as demandas, ou os destinos, que necessitam desse produto ofertado. Né? Necessita desse produto ofertado. Cada destino tem uma quantidade requerida, tá? Se você somar aqui, 1.632. Neste caso aqui, como é um exemplo didático específico, nós estamos fazendo um problema de transporte de tal forma que as ofertas sejam iguais às demandas, tá? Lá em programação inteira, a gente vai explorar bastante o problema do transporte, fazer variações e entender um pouquinho melhor. Mas, basicamente, o que nós temos? Nós temos que cada origem não pode ofertar mais do que aquilo que ela tem. Cada destino tem que receber aquilo que ela precisa, determinado por sua demanda. E eu tenho lá um custo por unidade saindo da origem I para o destino J. Então, para cada unidade que eu transporto da origem 1 para o destino 1, eu acrescento 7 no custo. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, entre 349 e 322, se eu colocar aqui 322, então vai ser o custo que eu vou agregar no total, é 322 vezes 7. Tá? E assim por diante. Eu tenho lá, por exemplo, da origem 4 para o destino 3. Eu tenho um custo por unidade transportada da origem I para o destino J de 16 unidades monetárias. Então, o quanto que eu vou transportar aqui vezes 16 é isso. É o que vai contribuir na minha função objetivo. Basicamente, o que é minha função objetivo? É minimizar o custo total de transporte. O que é a minha variável x e j? A minha variável x e j é a quantidade transportada da origem I para o destino j, uma variável do tipo x e j. Tá? Então, essa é a definição da minha variável. Quantidade a ser transportada da origem I para o destino j, onde o I, neste caso, vai de 1 a 5, o j vai de 1 a 5. Professor, tem que ser sempre 5 por 5? Não, pode ser qualquer coisa por qualquer coisa. Tenho tantas origens, tantos destinos, cada origem vai ter uma oferta, cada destino vai ter uma demanda, entre cada origem e cada destino eu vou ter um custo. Se não existe esse custo, não tem essa ligação. Então existe, por exemplo, dentro do transporte, uma classe de problemas de transporte, onde que eu tenho um monte de impedimentos. Imagina que eu tenho lá 1.000 origens, 5.000 destinos e 1.000 vezes 5.000 vai dar 5 milhões de arcos. Desses 5 milhões de arcos, eu tenho lá 4 milhões e 600 mil, não podem acontecer. Ou seja, eu tenho uma matriz cheia de zeros, né? Uma matriz onde que eu não posso fazer. Uma matriz extremamente esparsa. Como é que eu resolvo isso? Será que eu consigo resolver mais rápido e tal? Entendeu? Então, são problemas, variações dentro do problema do transporte que podem existir. Tudo isso são assuntos para mais adiante. Então, qual que é o meu modelo? Uma vez que eu já tenho a definição da variável x e j, que é a quantidade a ser transportada da origem para o destino j, eu tenho um custo CIJ, que é o custo por unidade transportada da origem I para o destino j. Eu tenho uma oferta I, né, uma oferta I. Cada origem vai ter uma quantidade a ser ofertada, uma demanda J, cada destino vai ter uma demanda, e meu objetivo é fazer esse transporte das origens para os destinos com o menor custo possível. Então, as minhas variáveis x e j estão aqui, tá? Onde que eu tenho aqui x11, x12, x13, x14, x15, né? Da origem 1, podemos até colocar isso aqui, sem problema, Ctrl C. Vamos colocar aqui a demanda também. E aqui os destinos e as ofertas, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Que restrição
que eu tenho? Bom, basicamente eu tenho que uma origem, ela pode levar para qualquer destino, porém tem que ser menor que 322. Então, a soma x1 mais x12 mais x13 mais x14 mais x15 tem que ser, então essa soma aqui, essa soma da linha, tem que ser menor ou igual, ou no caso da origem, menor ou igual que 322. Eu posso levar de uma certa origem até aquela quantidade que está disponível, ou seja, eu posso levar menor ou igual àquela quantidade. Da mesma maneira que eu vou repetir isso para todas as origens, tá? Então, a soma aqui, a soma da origem 5 é x51 mais x52 mais x53 mais x54 mais x55, vai ter que ser menor ou igual a 396. Outra restrição que eu tenho é das demandas, né? As demandas, eles têm que receber exatamente aquilo que eles pediram neste problema. Então, eu tenho aqui que uma restrição é a soma de tudo aquilo que o destino 1 recebe. Ou seja, x11 mais x21 mais x31 mais x41 mais x51. Essa soma tem que ser igual a 349. Tá? 349. Faço isso para todos os destinos. Você veja que eu não estou fazendo o modelo matemático aqui, até porque a gente já está um pouco calejado já, vocês já estão num nível bom aí para entender e visualizar essa modelagem só falando, né? Muito bem, qual que é a nossa função objetivo? Nossa função objetivo nada mais é do que somar produto, que é 7 vezes x1 mais 8 vezes x12 mais 18 vezes x13 e assim por diante. Ou seja, um somar produto aqui no Excel desses coeficientes por essas variáveis, e aí está a função objetivo. Muito bem. O que eu fiz aqui? Então, eu fiz a maneira mais simples, que seria, agora está tudo preparado. Eu poderia muito bem, tá? Esqueçam isso aqui um pouquinho. Vamos até apagar isso aqui. Não tem problema. Eu poderia muito bem agora vir aqui no meu solver, tá lá programado, e resolver, certo? Colocar aqui e resolver. Não é isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, se eu quero usar a linguagem do OpenSolver, é instalar o OpenSolver de novo. Lembrando, obviamente, que existe uma maneira de deixar o OpenSolver sempre ali habilitado, tá? Tem que procurar, fuçar aí na internet aí e procurar. Eu acostumei a não deixar ele habilitado, até para carregar o Excel, às vezes eu tenho planilhas muito grandes e ele pode demorar um pouquinho mais, dar uma travada, então eu gosto de habilitar quando eu vou usar somente, tá? Então aqui está o OpenSolver, se eu abrir ele aqui, como eu já tinha feito no Solver, ele vai carregar para a gente, e aqui eu posso resolver. Deixa eu tirar aqui essa análise de sensibilidade. Aqui, eu estou usando aqui o CBC, né, que é o software livre. Se eu tiver instalado no meu computador o Gurob, eu posso colocar. Eu não instalei aqui, porque eu quero usar o CBC. Não vai mudar absolutamente nada na linguagem. Eu só vou mudar de CBC para Gurob lá no código. Então, eu vou deixar o CBC mesmo. Tá? E se eu apertar o botão, eu vou resolver. Né? Aqui, tarará, salvei. Ele vai resolver aqui o problema. E aqui está a minha resposta. Vou apagar aqui, ó. Vou mostrar, lembrar como que era, né? Ó, lembrando, ó, essa aqui é menor ou igual que isso, maior ou igual que... isso aqui é menor ou igual que isso aqui é maior ou igual que isso, né? A minha demanda, essa quantidade aqui tem que ser maior ou igual que a demanda, menor ou igual. Rigorosamente, a gente poderia colocar como é um transporte equilibrado, a soma das ofertas é igual à soma das demandas, a gente podia colocar tudo uma igualdade, que é da 1632, não ia fazer nenhum problema. Aqui estão as variáveis e aqui está a resposta, né? Eu vou levar da origem 1 para o destino 1, 176, e para o destino 1 ele vai receber mais 173 da origem 4, e assim por diante, né? Vocês vão ver que a soma vai bater. Muito bem. Então, o que a gente quer
fazer agora? Ao invés de eu usar essa forma de resolver, que é limitada, porque veja, eu tenho que digitar aqui, eu tenho que colocar para lá, a gente vai dar o primeiro passo, que é a ida e ler esse modelo pré-preparado, lá no VBA. Então vamos abrir o VBA, para quem não sabe abrir aí, aperta o FN F11, tá? Aí dependendo do teu computador é só F11, dependendo tem que apertar o Alt F11, dependendo do teu computador tem que apertar o Alt FN F11, se não só Alt F11. Muito bem. Vamos lembrar o que a gente tem aqui. Aqui está a planilha do Excel que eu estou trabalhando agora, tá? O problema do transporte e mini curso. Essa planilha que eu estou trabalhando agora. Tá? Aqui tem vários módulos. Vou abrir o módulo 1, que é o principal aqui. Cada um deles aqui pode ter uma quantidade de coisas que a gente vai fazer um teste daqui a pouco. Quando eu instalo o OpenSolver, ele vai criar esse OpenSolver aqui em cima, tá? Esse OpenSolver aqui em cima. Como eu já deixei preparado, eu vou puxar aqui dentro do módulo, tá? Eu vou importar um módulo que é aquele módulo para resolver o problema do transporte. Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito aqui em módulos e importar arquivo. Importar arquivo. Então, eu vou pegar aqui, ó, Cassius Transporte PPG-MNE, tá? Então, tá aqui, Cassius Transporte. Então, aqui está resolvendo o problema do transporte. Aqui eu quero fazer uma observação. O OpenSolver, ele permite que você habilite a colocar o uso dessa função aqui, vamos dizer assim, OpenSolver ponto alguma coisa, lá direto na planilha. Eu tenho que fazer algumas habilitações. Tá? É um caminho também para fazer, não tem problema, é possível, é viável. Se você fuçar um pouquinho na internet, você vai descobrir. De novo, eu acostumei a fazer da seguinte forma. Tudo que eu vou fazer usando o OpenSolver, eu faço nos módulos, eu crio um módulo aqui do OpenSolver. Então eu vou lá no OpenSolver, abro o módulo e dentro desse módulo aqui eu abro um novo. Se eu não tenho, basta clicar com o botão direito aqui e inserir um módulo. Tá? Eu crio um módulo aqui, boto o nome que eu quiser, sem problema nenhum. Posso usar aqui, se eu quiser, usar um formulário, fazer botão, fazer entrada, posso fazer, mas não é esse o objetivo de hoje. Mas eu coloco um módulo aqui. Qual que é a característica do módulo, de uma maneira bem grosseira aqui no VBA? Toda vez que eu tenho um negócio chamado sub, tá? Uma sub aqui, em qualquer módulo, de qualquer planilha que esteja aberta, de qualquer outro módulo, para qualquer lugar, de qualquer planilha, eu posso usar aquela sub. Basta eu chamar ela com o nome correto, tá? Tanto é que aqui dentro do módulo do OpenSolver tem um módulo chamado Cassius Transporte, e dentro desse módulo Cassius Transporte tem duas subs. Uma sub que chama-se Resolve Transporte Cassius e uma sub que chama P Mediana Cassius. Ó, se eu clicar aqui, ela vai lá para o P Medianas, que está uma embaixo da outra. E aqui o Resolve Transporte. Para que eu possa resolver essa sub que está em outro lugar, bom, eu posso chamar de qualquer lugar. Como é que chama de qualquer lugar? Agora aqui eu estou nos módulos da minha pasta Problema do Transporte, da meu arquivo do Excel Problemas do Transporte Minicurso. Então aqui dentro desse módulo, eu crio uma sub, que eu vou chamar de Resolver, e faço esse código aqui, ó, application.run, e aí, entre aspas, eu coloco o nome da sub que eu quero lá. Resolve Transporte Cassius. Vamos lembrar se é isso mesmo? Resolve Transporte Cassius, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, aqui eu estou num módulo dentro do arquivo Problema do Transporte Minicursos. Eu estou aqui chamando
uma aplicação, rodando uma aplicação lá no módulo do OpenSolver, tá? Eu poderia pegar os atributos aqui, os atributos desse programa que eu fiz aqui, do OpenSolver, e colocar direto aqui? Sim, poderia. É outra forma de fazer. É outra forma de fazer. Nesse caso aqui não vem. Importante eu já dizer desde já. Toda vez que eu vou mudar alguma coisa aqui, na hora que eu apertar salvar, tá, ele vai perguntar se eu quero exportar o código e tal. Se faz colocar sim, vou exportar o código, vai salvar, vou fechar, descarta isso daqui. Pode só dar ok. Antes de você salvou, salvou, clica com o botão direito em cima disso, exportar arquivo. O que vai acontecer isso? Quando você exportar esse arquivo aqui, você vai salvar o ponto .bas, que é esse módulo dentro do OpenSolver. Por que eu gosto particularmente de fazer dentro do módulo do OpenSolver tudo aquilo que eu quero fazer? Primeiro, que eu não preciso habilitar nada, basta eu chegar lá, o OpenSolver está habilitado, porque estou dentro do OpenSolver, é como se eu estivesse dentro do programa OpenSolver. A segunda coisa, no momento que eu salvei esse módulo, eu posso carregar em qualquer outra planilha de qualquer computador, só basta levar esse arquivo, tá? Eu posso mandar por Excel, posso mandar por e-mail, qualquer coisa. Então, eu particularmente acho mais fácil. Pode ser até que tenha uma maneira mais fácil de fazer. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que fica mais flexível. Mas é gosto, tá? Gosto é gosto. Muito bem. Entenderam essa dinâmica aí de como é que é o OpenSolver e o módulo, aí o módulo é do Excel, então isso aqui é a característica do módulo do Excel, tá? Muito bem. Antes de eu entrar aqui de novo, vamos aqui para o módulo. O que eu fiz aqui? Dentro do módulo, um programa no VBA, eu tenho basicamente duas formas mais básicas de fazer programinhas dentro do VBA. A gente pode fazer subs, tá? Subs, ou pode fazer functions, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? Function, a gente consegue, por exemplo, uma vez que eu tenha lá, já existe lá multiplicação de matriz no Excel, mas eu quero fazer uma coisa que não tem no Excel ainda, sei lá, quero fazer, deixar colorido uma coisa que eu quero fazer. Eu posso criar uma function que faça soma de dois números e eu chame lá no Excel, como eu faço qualquer outra forma aqui. Então, assim como eu faço, por exemplo, aqui na planilha. Tá? Aqui na planilha, por exemplo, eu chamo aqui média, eu posso criar uma dessa. Tá? Eu posso criar uma dessa com o que eu quiser. Literalmente com o que eu quiser, tá? Uma hora a gente fala sobre isso, tá? Mas a outra forma de fazer são as subs. O que é sub? Nada mais é do que o pessoal chama popularmente de macro. Vou criar uma macro. Qual que é a diferença de sub e de macro? Na essência, nenhuma. Mas na prática a macro é uma sub que eu fiquei gravando lá no Excel. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo. Eu quero que isso daqui, eu quero selecionar isso, quero tirar esse negrito e pintar de amarelo. Como é que faz isso via código? Não tenho a menor ideia. E literalmente, eu estou falando sério, eu não tenho a menor ideia como é que eu faria em código para selecionar esse arquivo. Isso aqui até eu já sabia, mas tirar o negrito e colocar uma cor. O que a gente faz? Isso é uma coisa que vale a pena trabalhar com Excel, tá? Então aqui, em exibir, eu vou ter as macros. Eu posso fazer o seguinte, olha o chunchinho. Gravar a macro, então olha lá, macro 8, tá? Quando eu dei um OK. Agora, tudo que eu faço aqui em tela vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Então, olha só, eu vou selecionar isso daqui, vou tirar o negrito,
vou pintar de, sei lá, verde, tá? Aí vou lá de novo em exibir e vou dizer assim, pare de gravar a macro. Legal. Tá gravado isso. Como que é o código disso que eu fiz? Vou exibir macro e vou pegar a macro 8 que eu fiz aqui. Editar. Tá aqui. Range, aí tá aqui o range do 11 ao I11, do D11 ao I11, select, então eu fiz um select de um range, de uma seleção, né? A fonte bold colocou igual a falso, então aqui essa é a linha de código que eu tiro o negrito de uma linha. E para colocar colocar em negrito, bom, se eu colocasse true aqui, será que vai funcionar? Vamos ver. Aí eu venho aqui e mudo a cor, ó. Esse código aqui, eu mudo a cor. E aqui eu estou dizendo assim, vai lá para L11 e fique lá. Tá? Então eu vou mudar aqui agora, vou mudar aqui para L1. E agora eu coloquei true, certo? Muito bem. A gente vem aqui na macro 8. Agora eu vou mudar a cor também. Vamos colocar aqui... Não, vamos deixar a cor. Depois a cor a gente muda depois. Porque daí fica melhor depois. Então eu vou lá aqui na macro 8. Agora é para colocar o negrito, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Exibir macros, macro 8, executa. Deixou em negrito e veio para L1 meu cursor. Então é fácil de você criar um programa com as coisas automáticas do Excel, porque eu gravo a macro, vejo como que é o código e eu simplesmente depois copio isso daqui, boto no programa que eu quiser e está pronto. Tá? Então e veja, ela criou uma sub chamada macro 8. Tá? Então a macro que o pessoal fala nada mais é do que um programinha, uma sub que eu estou fazendo. Muito bem. Qual que é o código principal da macro? É sub, o nome da sub, abre e fecha os parênteses, end sub. Né? Então, se você criar aqui, deixa eu fechar isso aqui, ó, vou fazer de novo. Então, ó, vou criar uma sub, aula, abre e fecha parênteses, quando eu dou um enter, ele já vai colocar para mim o end sub. E aí, todo o código que aparecer aqui, se eu for lá na macro, na planilha, vai aparecer a macro aula. Tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, e escrever aqui aula. Que ele vai, quando eu escrever aula aqui, que ele vai entender, rode essa sub. Então aqui é como se estivesse rodando essa sub. Tá? Então eu posso chamar uma sub dentro de outra sub, ou seja, um programa dentro do programa, e aí ficou ilimitado, é uma linguagem de programação como outra qualquer. Tudo bem? Muito bem. Uma vez que a gente entendeu isso, né, agora sim. O que é esse código? O que eu fiz? Eu criei uma sub chamada resolver. Eu vim aqui, criei um botãozinho. Se você clicar com o botão direito aqui, eu posso atribuir uma macro. E olha só, aqui uma macro, ele já está dizendo para mim, lá no programa transporte minicurso, nessa planilha, o resolver. Tá aqui, ó. Eu posso trocar por aqui, resolver. Quando eu clico aqui, atribuir essa macro, eu não vou fazer de novo para não trocar, o que eu estou fazendo? Na hora que eu desselecionar esse botão, acabei de criar um botão. Na hora que eu apertar esse botão, ele vai vir aqui dentro dessa sub e vai chamar... vai rodar o script que está aqui, que é rode uma aplicação em algum módulo que tenha um nome de resolve transporte Cassius. Como eu estou com o OpenSolver instalado e eu já importei esse módulo, ele vai procurar em todos os módulos abertos e ele vai encontrar isso, resolve transporte Cassius. E ele vai rodar essa aplicação aqui. Certo? Então, vamos testar lá, ver o que acontece. Vamos voltar para cá. Rodei. Ele rodou. Solução ótima encontrada. Veja, eu não abri o OpenSolver, eu não abri o Solver, eu rodei. Então, dentro daquele problema, aquela sub lá, resolve o problema transporte Cassius lá, tem todo o código que trouxe o modelo de programação linear para cá, fez tudo que eu tinha que fazer via código e me deu a solução. Tá? A solução ótima é 12.511. Tá bom? Vou apagar aqui a solução, delete, para que a gente veja exatamente o que aconteceu. Essa é a dinâmica
Então, essa é a dinâmica. O que a gente tem que aprender agora? Primeiro, uma vez que eu entendi toda essa dinâmica de como é que eu chamo a sub, como é que eu associo a sub a um botão, se eu quero, o que eu quero fazer, muito bem. Só nos resta agora aprender como é que faz efetivamente para resolver o problema, para chamar. Tá? Nenhuma dúvida até aqui? Então vamos fazer aqui agora. Professor, Diga, pode falar. esse módulo aí a gente vai criar juntos ou você vai poder disponibilizar para a gente testar depois e resolver tudo de novo para... Não, eu vou passar tudo isso para vocês, vou deixar lá no arquivo, tá? Eu vou passar tudo para vocês fazerem, até porque uma das grandes vantagens que a gente tem no VBA é que eu não preciso ficar inventando nada, não preciso sofrer. Eu vou lá, procuro no Google que tem, acho alguma coisa muito parecida com o que eu quero, copio e vejo o que tem que corrigir e corrijo, acabou-se. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês eu vou passar isso aqui para vocês, eu já sei que tinha passado, mas eu vou colocar lá de novo. Eu quero que vocês olhem e façam de vocês depois, tá? Tá. Sem problema nenhum. Tá? Então, olha só. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter algumas definições agora de linguagem de VBA. Agora já eu estou mostrando para vocês, porque o meu objetivo aqui não é ensinar ninguém a programar, mas mostrando para vocês a linguagem VBA, que é a antiga Visual Basic 6. Tá? Antigamente o VB6 era o VBA, depois ele mudou para .NET. Mas é o VB6. Obviamente que como a gente está dentro do Excel, existem algumas facilidades que com o tempo você vai aprendendo a fazer. Como, por exemplo, eu posso dimensionar uma variável, geralmente dimensionamento de variável, eu estou fazendo ela como uma double, ou como uma integer, uma long, e assim por diante, né? Uma string. Aqui eu posso selecionar uma variável que é nada mais do que uma seleção, um range. Eu vou lá e digo assim, essas células aqui é o que eu estou fazendo a minha variável. Então eu posso colocar essa variável chamada FO, eu posso associar com uma célula lá da minha planilha. Essa é a grande vantagem do VBA, tá? Só isso, basicamente. Só que isso ajuda demais, né? Facilita muito. Eu poderia colocar aqui uma variável do tipo integer, do tipo double, tá aqui, ó. Origens é do tipo long, tá? Então, o que é o long? É uma variável inteira com maior número de casas, com maior tamanho de variável, tá? Integer ou long, single ou double, tá? Então, isso aí é questão de programação. Então, tá aqui, ó. Din origens as long. É uma variável inteira grande, vamos dizer assim, tá? Assim como o destino. Assim como eu estou fazendo uma variável chamada FO as um range. É uma célula ou um conjunto de células da minha planilha que eu estou tendo lá. Muito bem, agora a gente vai ter que começar a pensar no problema. Bom, o meu problema, ele tem um conjunto de restrições associados à origem. Ou seja, eu tenho um somar, uma soma aqui. Lá, quando eu vou colocar no Open Solver ou no Solver do Excel, eu selecionaria esse lado, esse aqui é o lado esquerdo, da restrição de ofertas, é menor ou igual que as ofertas propriamente dita. Certo? Então, naquela célulazinha do Open Solver, eu selecionaria isso, colocaria menor ou igual que isso. Então, eu tenho que ter uma restrição de oferta do lado esquerdo, o LHS, uma relação, que a gente vai colocar lá, via código, e uma seleção de células, que é o RHS dessa restrição de oferta. Da mesma coisa, o destino. Eu tenho o LHS da restrição de destino, eu tenho o RHS da seleção de destino. Tenho mais alguma restrição? Não, neste caso aqui não. Então eu tenho duas restrições, uma restrição de oferta e uma restrição de demanda. O que eu criei? Criei aqui dois conjuntos de
células lá da planilha, que vai me dar a possibilidade de programar essas restrições. Então, eu tenho uma variável chamada demanda LHS, que é o range do lado esquerdo da relação. Demanda RHS é um range do lado direito da minha restrição. Então, uma restrição está aqui. Uma outra de oferta, LHS e RHS. Tá? Todos são um range, uma seleção. E se eu tivesse, então, 10 conjuntos de restrição? Eu tenho o meu modelo exato lá, peguei o artigo, vou reproduzir, tem a função objetivo, e depois eu tenho 10 conjuntos de restrição. Ótimo, você vai ter 10 conjuntos de duas variáveis. Sempre o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo, o lado direito. Tá? Então, para cada conjunto de restrição, eu vou ter 2 ranges aqui, de um modo geral, tá? Eu vou dimensionar uma planilha aqui, como um worksheet, planilha transporte, para não ter que ficar digitando o tempo todo plan 1 ponto não sei o que, e tarará, 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 tá? Então, existe uma outra maneira de eu dimensionar uma variável, que é a variável worksheet, que eu estou dizendo, aquela pasta, essa pasta, que é um worksheet, vou chamar de planilha transporte, tá? Eu poderia colocar primeiro só transp, por exemplo, ou tr, as worksheet, para facilitar o meu código. Tudo isso é só para facilitar código, tá? Muito bem. Toda vez que eu tenho uma variável normal, eu posso chamar ela de duas formas, tá? De duas formas. Então, uma variável normal, entre aspas, é uma variável que eu tenho em qualquer linha de código fora do Excel. Eu posso definir ela assim, origens igual a 5, destinos igual a 5, ou eu posso fazer, se eu fosse fazer via Excel, eu posso dizer o seguinte, ó, origens é igual a planilha transporte, porque eu coloquei aqui, ó, que é a worksheet plan 1, plan 1, plan 1, tá? Então, os lugares que tem a plan 1 ponto cells, na célula linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2, seria aqui. Linha 2, coluna 2, seria aqui. Então, se eu quiser colocar aqui a quantidade de origens e destinos, eu posso colocar. Eu posso colocar, escrever do lado aqui, origens, tal, destinos, tanto. Deixar ela coloridinho e aqui ser um parâmetro de entrada, tá? Neste caso aqui, eu estou fixando, porque como é um exemplo didático, origens igual a 5, destinos iguais a 5, porque eu já preparei minha planilha lá, tá? Por que está verdinho aqui? Porque quando eu coloco esse apóstrofo aqui, ó, se eu deletar ele vira uma linha de código. Quando eu faço esse apóstrofo aqui, ele vira um comentário, ou seja, não é um código, é um comentário. Então eu posso colocar um comentário aqui, entrada da quantidade de origens e destinos. É um comentário, tá? Um código, geralmente, um código bem feito é um código que tem bastante comentário. Para cada conjunto ali de texto, você acaba colocando um comentário, porque depois você vai acabar lembrando o que você fez. A gente passa por 3 fases na vida. A primeira fase é colocar comentário em tudo. Aí você começa a ficar meio de saco cheio, porque você tem que ficar comentando tudo e tal, que você já está programando bem, principalmente que a gente está desenvolvendo a dissertação ou a tese. Aí você passa por uma segunda fase, que é não comentar mais nada. Você não comenta mais. E aí, porque você já está fazendo tanto, mexe tanto com o programa, que você já não comenta mais, sabe de cabeça. Aí você faz todos os testes, aí você vem para a terceira fase, que daí como você não fez os comentários, na terceira fase tem que mudar alguma coisa. E aí você não lembra o que você tinha feito, que era 3 meses atrás que você programou. Aí você volta a comentar tudo de novo, tá? Então você criar o costume de comentar desde o início fica bem mais fácil, tá? Uma dica, né? Muito bem, então, toda vez que eu tiver variáveis normais, basta eu colocar igual e dizer o valor dela, ou chamar lá na minha planilha nesse formato, nesse código, tá? Ponto cells, qual é a posição, linha, coluna, ponto valor, tá? Ponto valor. Esse ponto valor aqui não é obrigatório, é opcional, tá? Não tem problema nenhum.
Já quando eu estou fazendo qualquer coisa do tipo range ou do tipo que é do VBA, tipo uma worksheet, ao invés de eu colocar só a variável igual a tanto, eu tenho que colocar set na frente, tá? Set, espaço, aquilo que eu quero e carregar o que eu quero. Então, set, planilha do transporte. Quem que vai ser a planilha? Qual que é a planilha? É a worksheet plan 1. Então, a partir de agora, tudo que tiver na plan 1, ao invés de chamar plan 1 ponto alguma coisa, que se eu tiver várias planilhas, vai ter várias plan 1s, então eu vou ter que colocar o nome do arquivo, ponto, plan 1, ponto alguma coisa. Eu boto aqui planilha do transporte e boa, tá? E aí eu repito isso aqui, só planilha do transporte, tranquilo. Muito bem. Aí, ó, comentário. Modelagem, função objetivo. A função objetivo, eu já deixei preparada. É essa célula aqui, ó. É a célula, vamos colocar aqui. Olha lá, ó. Em cima aqui tem 17L, aqui no lado esquerdo em cima, que agora se eu desclicar ele some, tá? Olhem aqui, ó. Então, tá lá, ó. Linha 17, coluna 9. Linha 17, coluna 9. Então, a minha função objetiva, eu já preparei a minha conta aqui, ó. Somar produto, esse vezes esse, beleza, já tá tudo certo. E eu vou dizer que aquilo ali é a minha função objetiva. Set FO igual a planilha do transporte, ponto cells, na linha 17, coluna 9. Tá? Mesma coisa aqui, toda vez que eu tenho aí um range, agora, eu posso colocar, se for uma célula, coloco direto a célula. Se for um conjunto de células, eu faço da seguinte forma, ó. Set a demanda LHS. O lado esquerdo são as somas. É essa aqui, ó. Então, é da linha 17,4, que é o D, a coluna D, 17,4, 4, 5, 6, 7, 8. Do 17,4 até o 17,8. Vamos colocar lá, ó. Set, demanda LHS é igual, é um range. Então, como é que eu separo um range? A origem, a célula de origem, vírgula, a célula de destino, de 17,4 a 17,8. Professor, se fosse uma matriz, uma matriz eu sempre coloco a célula superior esquerda como origem e a inferior direita como destino. Então, eu coloco sempre essa célula, e aí o meu range vai ser isso aqui. Quando eu tenho um vetor linha, basta pegar a primeira e a última, um vetor coluna, a primeira, a última, uma matriz, a primeira superior esquerda, a última superior direita. Separados por vírgula. Então, tá lá, planilha do transporte, ponto céu 17,4, é a origem, vírgula, termina o meu range, a minha seleção, na planilha transporte, ponto céus, 17,8. Veja que aqui eu não coloquei, por exemplo, o valor, tá? Não precisa. O RHS, onde que está o RHS? Está aqui, do 9,4 até o 9,8. 9,4 até 9,8. A oferta é um range do 12,9 ao 16,6 e do 4,9 ao, tá lá, tá aqui. Tá? Do 12,9 ao 16,9 e o RHS do 4,9 ao 8,9. Tá aqui. Muito bem, então esse aqui é como a gente chama, carrega as coisas. Agora tá tudo carregado. Veja que dentro da planilha, dentro do meu range, lá do 17, tem uma fórmula lá dentro. Eu digitei essa fórmula. Eu posso ter qualquer coisa dentro dessa célula. Eu digitei, tá lá. O meu range é o que está escrito naquela célula. Não é o valor, é aquilo que está dentro da célula, tá bom? E aí, uma vez que eu carreguei o modelo, fiz a modelagem, agora eu vou carregar as coisas do solver. Então, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é escolhendo, eu vou colocar até aqui para a gente dar uma olhada como que é, a função do OpenSolver, ponto. Quando eu coloco ponto, tem todos os atributos aqui. Olha só. Adicionar uma variável binária inteira bloqueada por labels, por nomes. Eu sei lá o que é isso. Não tem como você saber tudo, é impossível. Então, conforme você vai
usando, você vai descobrindo todos essas propriedades aqui do OpenSolver. Olha, é coisa pra caramba. Os caras fizeram um negócio muito maneiro, muito legal, tá? Matriz aberta, tudo isso dá para ser, provavelmente, coisas automatizadas para fazer ranges, fazer essas coisas assim. Então, vamos voltar aqui. Uma delas é select, vamos pegar aqui. Você vai dar um erro, ó, set, então vamos lá. Se eu colocar o ponto de novo, se eu escrever set, ele vai lá para o, olha lá, set. Set o quê? Chosen solver. Ele vai me dizer qual que é o solver que eu quero, tá? E tá dizendo, quando eu dei um espaço, ele aparece assim, ó, a escolha do solver, coloca o nome. Coloque o nome aqui dele. Então, o nome, eu tenho que ir descobrir qual que é o nome de cada um deles. No caso, a gente vai usar o CBC. Então, agora eu vou apagar isso aqui. E tá aqui já, ó, CBC. Tá? Se fosse Gurobi, basta eu escrever Gurobi, tudo minúsculo aqui. É basicamente os dois que eu vou fazer. E aí eu vou lá descobrir os nomes dos outros. Se você for lá no help do próprio OpenSolver, a gente vai descobrir isso. Vírgula, qual planilha que eu quero? Sheet, 2 pontos, igual, planilha de transporte. Beleza, acabei de escolher qual é o solver que eu quero. Se eu mudar aqui agora para Gurobi, se eu tivesse instalado na minha máquina o Gurobi, é o Gurobi. Eu estou usando o Gurobi full, ou o Gurobi que eu estou instalado. Aqui o CBC é o CBC, é o que vem junto com o OpenSolver. Muito bem, aqui é um costume que eu tenho também para não deixar nada. Quando eu coloco aqui ponto reset model, lá na planilha, eu limpo tudo isso. Se a gente rodar o modelo, tá? Rodar o modelo, e eu parar aqui, ó. Ah, olha que legal, aqui é uma coisa, essa barra em cinza aqui, se eu clicar nela, significa um ponto de pausa. Se eu rodar o meu programa aqui, o meu cursor tem que estar dentro desse cara, se eu pausar, ele vai rodar até aqui. Ó, ele rodou até aqui. Quando eu fiz esse exemplo, teoricamente, não sei se ele vai deixar eu abrir aqui. Não é possível, tá? Mas agora eu vou parar. Ó. Parei de rodar, vou dar uma olhada lá. Lembra que estava o modelo? Tá limpo, ó. Eu limpei, não tem nada. Como é que eu fiz? Eu limpei. Tava agora há pouco, eu não fiz nada, eu não apaguei, não fiz nada. Apaguei, acabei de apagar. Reset model lá na planilha. Então, tudo aquilo que tiver lá na planilha transporte, que é a minha plan 1, na hora que eu dou um reset model, ele limpou tudo. Tá tudo limpinho, não tem mais nada lá. Código, esse comando aqui serve tão simplesmente para ter garantia que você não vai colocar sujeira no teu modelo, tá? Muito bem. Uma coisa, eu vou rodar de novo aqui, tá? Aqui eu posso fazer dois botões. Se eu apertar F5, ele vai rodar até o próximo ponto de pausa, que é o próximo vermelhinho aqui, breakpoint. Se não tiver nenhum, ele vai rodar até o final da sub. Ou eu posso apertar F8 e ele vai comandar, vai rodar a próxima linha de código. Está indo lá para aquela função do Excel que é OpenSolver, alguma coisa, está usando isso. Deus o livre, não vamos mexer nisso agora não, tá? Vou colocar um outro ponto de pausa aqui e vou apertar um F5, olha lá, ó. F5. Ele fez tudo que tinha dentro num desses módulos, essa função aqui, que é para carregar, e parou aqui. Tá? O que ele fez nessa linha? Agora eu vou parar. O que ele fez nessa linha aqui? OpenSolver.set objective function cell. O meu inglês é lindo, gente. Nossa, eu fico impressionado com a minha pronúncia fluente do jeito que é, né? Objective function cell, ou seja, a célula que está a função objetivo FO lá na planilha transporte. Como eu rodei aqui, vamos dar uma olhada lá e parei de rodar. Ó, ele já colocou para mim. Então eu vir aqui, clicar aqui no branco e clicar naquela célula que está em amarelo. Clicar aqui, no negocinho, clicar aqui. Ou escrever essa linha é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou populando o meu modelo dentro do OpenSolver lá na planilha, via código. Então eu faço isso. Outro agora eu quero minimizar ou maximizar. Então eu tenho lá set objective sense, minimize objective, maximize objective.
Em qual planilha? Planilha transporte. E aí, beleza. 7 decision variables, ou seja, conjunto de variáveis. Eu posso optar por escrever as minhas variáveis, aqui, ó, opensolver.set decision variables, como um range, tá aqui do 12.4 até o 16.8, do 12.4 ao 16.8, ou eu poderia fazer como eu fiz o resto, eu poderia colocar aqui um conjunto de variáveis as range, 7 variáveis iguais a range, planilha, transporte.cells, 12.4, planilha, transporte.cells, 16.8, fecha parênteses. E aqui, ao invés de chamar o range, colocaria variáveis. Vírgula, sheet transporte. Qualquer uma das duas maneiras funciona. Olha que difícil colocar as restrições. OpenSolver.add constraint. Então, adicionar uma restrição. Lado esquerdo. Então, agora vamos colocar aqui em cima para vocês verem. OpenSolver.add constraint. Espaço. LHS range. Tá lá. Daí você coloca um vírgula. Relação. Binária, igualdade, maior ou igual, maior que, né? Maior ou igual, variável inteira, menor ou igual, less equal, tá? Se eu colocar outra vírgula, lado direito, ó, tá em negrito aqui, tá? Então eu posso colocar ele de qualquer forma. Ou melhor, de qualquer forma não. Eu posso colocar qualquer coisa que eu queira. Basta definir um range, que é o lado esquerdo, uma relação, que é só, vem já a opção, uma demanda, uma outra vírgula aqui para dizer qual é a planilha, tá? Então, ó, demanda LHS maior ou igual a tal. E aí, uma vez que eu adicionei todos os conjuntos de restrição aqui, eu vou colocar lá result igual a run OpenSolver. Aqui tem verdadeiro, falso, relaxado ou não e tal. Tem que lembrar aqui que cada uma dessas características eu não lembro, mas eu sei que para a gente rodar normal é o false, true, espaço vazio e em qual planilha que tá? Que é não fazer a relaxação em variáveis inteiras e binárias e tal. Se o resultado for 0, me mande uma mensagem lá, uma mensagem box dizendo a solução ótima é tanto, entre aspas, e concatene o valor da função objetivo. Se não for 0, ou seja, que é o código que o resultado dizer rodou, me dê uma mensagem dizendo deu erro. Tudo bem. Agora eu vou lá, vou rodar. Solução ótima encontrada. Está aqui. Aí eu volto para a planilha. Está lá a minha solução. Tudo bem? Então essa aqui é a maneira com que a gente chama um modelo que eu programei ele no Excel. Beleza, pessoal? Essa primeira parte? Dúvidas? Tá? Você veja que não é nada difícil, são códigos bem simples, coisas bem fáceis de fazer, dá para sair fazendo já à vontade aí. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui. E aí agora, obviamente, que eu posso pegar aqui, deletar, mudar aqui o valor, se eu quiser, 45, 27, 15, beleza, vou resolver, ele resolveu, tá lá. Mudou o valor, mudou a minha distribuição e tal. Tá? Ó, eu vou mudar aqui, ó, vou apagar, vou colocar aqui, em vez de 7, vou colocar aqui 59, para ver se vai mudar a solução. Resolver. Mudou a maneira de solução. Ó, ótima, essa aqui. Então, beleza, agora eu tenho um conjunto de dados, basta, posso fazer teste à vontade aí. Beleza? Então, essa é a primeira parte de hoje. Deixa eu parar de gravar.